Eu queria convidar agora todos vocês, quem puder abrir as vossas Bíblias, só me orienta aqui, por favor. A câmera é essa, correto? Muito obrigado. Todos vocês que puderem e tiverem um exemplar bíblico, abra no livro do profeta Jeremias, o capítulo 18, e vamos ler alguns versículos. Deus está aqui, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor dos exércitos já entrou nesta batalha e certamente Ele não perde em batalha. Tem vitória de Deus nessa noite. Nessa noite do dia de hoje, o choro vai se cessar. As noites escuras terminará. E certamente essa noite será uma noite em que você dará um brado de vitória. Jeremias capítulo 18, vamos ler a partir do verso 1, do versículo 1, que diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, conforme ou como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, eu não posso fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como o barro está nas mãos do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Eu acho lindo, eu acho muito interessante. Eu sou apaixonado, os amigos mais próximos me conhecem. Sou fã da história do povo de Deus, do povo de Judá, do povo de Israel, dos hebreus. Porque através das histórias, ou da história do povo de Deus, Deus revela para nós o seu caráter. Deus revela para nós, através da história do povo de Israel, como Ele olha para a gente, como Ele fala conosco, como Ele se comporta. Israel representa muito bem todo o povo de Deus, tanto gentios quanto judeus. E através da história de Israel, podemos ver como Deus se revela também para nós, e mesmo depois de ter passado tantos anos, essa mensagem ainda alcança os nossos corações, tendo um efeito imediato, tendo um efeito de transformação. Não sendo diferente, Deus revela aqui nesta passagem o seu amor para conosco. E nessa passagem Deus revela para mim e para você que nós não somos descartáveis para Deus. E eu queria colocar um título a essa mensagem, dizendo: você não é descartável para Deus. Veja bem, Deus, Ele fala com o profeta Jeremias para descer à casa do oleiro, e porque lá Ele falaria com Jeremias a respeito do seu povo. Veja bem, Jeremias era profeta de Deus, e profeta de Judá, profetizava para os moradores de Jerusalém, era um intermédio de Deus para falar com o povo, era o instrumento que Deus usava para falar com o povo diretamente aquilo que estava precisando ser falado, seja exortação, seja edificação, não importava. Quando Deus queria usar alguém, naquela época era Jeremias, um dos quais Deus usava. E desta feita Deus fala com Jeremias e diz: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro.
E eu já posso abrir um parênteses aqui na mensagem, em dizer para você, que nessa noite há também uma ordenança, uma ordem de Deus, no imperativo para a tua vida, dizendo, levanta-te. Eu não sei o quão caído você está, eu estou falando sobre a revelação do Espírito Santo. Eu não sei o quão caído você está nessa noite, mas nessa noite Deus já começa a falar com você através da palavra também, porque já falou através dos louvores. Há uma ordem para você, levante-se. E talvez você esteja aí até animado por causa que os louvores, trouxe a presença de Deus para o teu lar. E essa foi a força suficiente para você descer a casa do oleiro nessa noite. E talvez você me pergunte, irmão Enio Márcio, como assim eu descer a casa do oleiro? Você nessa live está descendo na casa do oleiro. É aqui que Deus quer falar contigo. É aqui que Deus vai te mostrar o que Ele quer para a tua vida. E Deus fala para o profeta Jeremias, desce lá que eu vou falar contigo. Desce lá porque eu vou te fazer conhecer a minha vontade. Eu vou te fazer conhecer os meus planos, os meus propósitos para este povo. Veja bem, povo este, que Deus tinha um projeto muito bonito. Povo esse que Deus tinha escolhido e tinha feito no seu molde original, um projeto muito lindo para esse povo. Como assim, irmão Enio? Esse é o mesmo povo que Deus tinha prometido lá em Abraão, que Deus tinha dado uma forma para ele lá em Abraão, uma forma específica. Deus lá no capítulo 12 de Gênesis, ele diz, Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá você vai prosperar, e lá eu te abençoarei, e lá eu farei com que você prospere, e aqueles que você abençoar, eu abençoarei também, e o que você, Abraão, amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Abraão, em ti todas as nações serão benditas. Esse era o projeto de Deus. Esse era o molde de Deus para o barro ou para o vaso chamado Israel. Me permita falar Israel, falando das 12 tribos. Bem específico aqui, Deus estava falando para a tribo de Judá e de Benjamim, que formavam o reino do sul. Mas eu quero englobar todas as 12 tribos, que foi feita a promessa lá em Abraão para eles. Então Deus já mostra, ou Deus já coloca este povo em um molde específico, em um molde original. E eles precisavam ser bênção para as nações, luz para as nações. Veja bem, esse povo começou a sua história muito bem. Esse povo começou a caminhar o caminho em que Deus tinha projetado para eles. Eles começaram a andar e enveredar no caminho em que Deus tinha feito, trilhado para eles. Mas de repente, este povo começa a se desviar. Ao longo das gerações, esse povo começa a sofrer detrimento no seu molde original. O molde original ao qual Deus tinha estabelecido o povo de Israel, o povo dele, estava começando a ficar corrompido. E por gerações em gerações, aquele povo se desconfigurava, se afastava da presença de Deus, começando a se desconfigurar do modo original. E eu vou adiantar a história para chegar já no profeta Jeremias. Quando o profeta está profetizando, está em uma época de crise, está caótica. Porque Israel já estava longe do Senhor Deus. Israel já estava desconfigurado do molde original, porque estava pecando, estava se prostituindo com outros deuses. Já não havia só altar para o único e verdadeiro Deus, aquele que está nessa noite, nesta live, falando conosco e nos abraçando através de sua presença, oh glória. O povo já não estava mais obedecendo às diretrizes do Senhor. Levantava-se profeta, mas o povo já não dava crédito aos profetas. Muito pelo contrário, tal qual como Jeremias, tantos outros profetas sofreram
e correram risco de mortes, ou até morreram, porque estavam profetizando a verdade. E não se engane, Deus não trabalha com mentira. Por isso nessa noite, pode até doer, pode até te confrontar, mas Deus não vai deixar de falar a verdade que você precisa ouvir, porque é a verdade que vai te libertar, é a verdade que vai fazer com que a tua mente seja descauterizada, é a verdade hoje que vai te visitar, vai te dar ânimo novo e vai te pôr de pé para que você desça cada vez mais à casa do oleiro. Oh glória! E Jeremias, profeta da verdade, começa a ministrar a verdade, mas o povo não queria ouvir, era comichão para os seus ouvidos, porque eles queriam viver ao seu bel prazer, ao seu bem entendimento, do seu bem querer, da forma que eles bem queriam, mas eles não se lembravam. O pecado fazia com que eles se esquecessem que não era do jeito deles, que eles não eram um povo aleatório na terra, mas eles foram constituídos com um propósito. Eles foram criados para um propósito específico, para um projeto específico na terra. Eles foram moldados para algo em específico, para ser utilizado em uma obra precisa que Deus tinha para esse povo. E está lá Jeremias profetizando a esta nação, que quem olhava para essa nação dizia, me permita conjecturar assim, não tem mais jeito, não vai mais ter jeito. Alguns que ainda se mantinham na presença de Deus, alguns poucos que naquela época ainda procuravam se resguardar da vida pregressa que o povo vivia, olhava e dizia, não tem mais jeito para a minha nação, meu maestro Almir. Olhava para o povo e dizia, a prostituição reina, a lascívia reina, o Espírito de Deus ou a presença de Deus está passando longe, não tem mais jeito. Alguém olhava e dizia, não tem mais jeito para a nação. Deus começa agora a levantar os profetas para dizer ou direcionar juízo para eles, dizendo que se eles não se consertassem, eles iriam entrar no estreito de Deus, mas Deus iria aprumá-los. Mas para muitos ainda não tinha jeito. E eu acredito que talvez o profeta estivesse até desanimado. Por muitas das vezes ele ficou desanimado, nunca recuou. Eu queria que você escutasse isso. Nunca recuou, porém muitas das vezes desanimou, fracassou, fraquejou, mas mesmo fraquinho, ele ia lá e entregava a verdade que Deus estava ministrando ao seu coração. E Deus traz uma mensagem a Jeremias, para que ele entenda como seria o trabalho dele para o povo. E a mensagem é esta para o que eu li. Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, olha para, desce a casa do oleiro. Ele desceu e chegando lá, ele disse, começa a observar. Veja como o oleiro trabalha sobre as rodas. E o oleiro estava com o vaso nas mãos, o barro já estava montado, o vaso já estava feito. Mas de repente, o vaso, ele que estava na mão do oleiro, ele se quebra. E a partir do momento que o vaso se quebra, ele foge ou ele é corrompido, ele sai do molde original. A partir do momento que ele quebra, ele se desconfigura, ele sai do propósito ou sai daquilo na qual ele estava sendo projetado. E Jeremias estava compreendendo bem a situação, porque Deus comparou o povo de Deus, o povo dele, com um vaso. E aí Deus diz, Jeremias, eu acredito que talvez Jeremias devia ter ficado um pouco ainda mais desanimado, dizendo, pronto, Deus estava querendo me trazer uma mensagem para me ver a situação do povo, e agora a situação piorou. Eu acredito que não tem mais jeito, minha amiga e irmã Eula. Eu acredito que não tem mais solução agora. Aí me permita falar assim, Deus dizendo, calma Jeremias, termina de ver o que o oleiro está fazendo, irmã Sara. Termina de ver o que o oleiro está fazendo, Jeremias. Não se precipite em tomar decisões ou tomar conclusões. Não se precipite. Nessa noite eu tenho uma mensagem de Deus. Não se precipite em tomar conclusão ao teu respeito, aos teus. Deus tem uma visão diferente da humana. Era Iosia, Dequemonte, Oprosséria, Lamória.
repracia. Aí de repente agora Jeremias vê o vaso que se quebra, estava na mão do oleiro. E o oleiro poderia muito bem desprezar, porque não faltava matéria-prima, não faltava barro para ele simplesmente fazer outro. Ele poderia muito bem deixar esse vaso de lado. Hebraio, eu sinto graça de Deus nessa noite. Oh glória, tem brado de vitória sendo gerado dentro de mim. Aleluia. Ele poderia muito bem deixar de lado esse vaso que tinha se quebrado. Era talvez muito mais fácil fazer um novo do que reparar um quebrado. Mas o oleiro, ele pega o vaso que está desconfigurado. O oleiro, ele pega o vaso que está fora de forma. Ele pega o vaso que talvez ninguém queira. Se ele colocasse lá fora no lixo, ninguém iria querer um vaso quebrado, desconfigurado, um vaso que não teria serventia para nada. Mas o oleiro ainda assim disse: eu quero sim. E a Bíblia diz que o oleiro tornou a colocar o vaso na roda e começou a fazer a roda girar. Ele começou a fazer a roda girar. E à medida que a roda ia girando, o vaso ia tomando uma nova forma. E aquilo que para muitos era descartável, aquilo que para muitos estava perdido, aquilo que para muitos não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não servia mais para nada, para o oleiro ainda tinha serventia. E só o oleiro é capaz de fazer o novo de novo. Não, deixa eu repetir. Só o oleiro é capaz de fazer o novo de novo. Aleluia. E aí Deus vai e dirige uma palavra a Jeremias e diz: ô Jeremias, tá vendo o que o oleiro fez? Ele não desprezou, ele não desperdiçou, ele não jogou fora a obra que estava quebrada, desconfigurada, que saiu do molde original. Não, ele fez de novo. Aí ele disse: porventura eu sou muito maior do que o oleiro? Eu sou o oleiro supremo, eu sou o criador de todas as coisas. Porventura eu também não posso fazer a mesma coisa com a casa de Israel? Porventura eu não posso fazer a mesma coisa por este povo que você olha e diz: não tem mais jeito? Porventura eu não posso fazer de novo o novo naqueles que se desconfiguraram, saíram do molde original? Porventura eu não posso fazer isto? E essa história parece muito bem com a minha e com a sua. Como assim, irmão Enio? Como assim parece com a minha e com a sua? Essa história não é só semelhante ao povo de Israel. Somos também todos nós, enquanto indivíduo ou enquanto nação, ou enquanto corpo de Cristo, somos vasos e estamos nas mãos do oleiro. E essa passagem me faz lembrar lá no Gênesis, quando no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito, e havia trevas na profundeza dos abismos. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus começa a criar. A partir do versículo 13 ele diz: começa a criar a luz, começa a fazer toda a criação. E vale a pena até ressaltar que do nada, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Daquilo que era informe, daquilo que era vazio, daquilo que não tinha nada, Deus criou tudo que hoje você pode ver. Do nada Deus cria. E aí eu tenho uma palavra revelada também na parte de Deus para essa palavra. Do nada Ele cria tudo. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está deixando de ver, mas eu quero dizer para você, mesmo que você não veja, mesmo que você até esteja vendo, mas é nada, mas desse nada Deus está criando hoje uma situação. Deus hoje está marcando do nada um encontro com alguém. Deus hoje está pegando alguém que está no nada, mas do nada Ele vai fazer um tudo. E você, mesmo que esteja no nada, não se sinta desprezado, porque é o nada que Ele gosta de fazer tudo. Deixa eu seguir. E Deus faz toda a criação, mas no sexto dia Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
E Deus assim fez. Primeiro ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Mas agora Deus, na criação, ele começa a revelar o seu amor para comigo e contigo. Ele agora deixa de falar, porque falar não traz muito esforço. Se bem que para Deus nada é esforço. Mas Deus agora toma um tempo maior, porque ele quer fazer com as suas próprias mãos. E aquilo que a gente faz com a nossa própria mão tem um valor diferente. O dinheiro que a gente recebe do nosso trabalho tem até um valor diferente. A obra que a gente faz com a nossa própria mão tem um valor diferente. Por isso que o oleiro não despreza o vaso, porque foi feito com a mão dele. Ela é placia, reprofante, do cumutrial devacia. E lá no princípio Deus começa a criar na sua olaria a mim e a você a partir do barro. Fomos feitos e configurados no molde original para sermos filhos de Deus, imagem e sua semelhança, adoradores por excelência. Mas lá no princípio mesmo, em Adão, todos nós fomos desconfigurados. A Bíblia fala lá em Romanos que por intermédio de Adão, nós todos também conhecemos o pecado. Que por um homem entrou um pecado, e esse pecado tomou de conta de toda a humanidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, também por intermédio de um homem, também chegou a salvação para os pecadores. E não foi só para um, foi para todos. Lá em Adão fomos desconfigurados. Lá no princípio, quando Adão pecou e desobedeceu a Deus juntamente com Eva, fomos todos desconstruídos, fomos todos quebrados, fomos todos deslacerados. O nosso molde original, a imagem e semelhança, agora foi corrompida e já não é mais a mesma. E agora o que vai acontecer com a humanidade? Seremos nós porventura desprezados? Não, o oleiro não despreza aquilo que ele faz com a sua mão. Ele nos fez com carinho. Eu fico imaginando ele fazendo, colocando um tempo ali, empregando um esforço ali em fazer com a própria mão. Não. E a humanidade de geração em geração, tal qual Israel, começou a se afastar de Deus e tornamos-nos inimigos de Deus. Fugimos totalmente do molde original. No princípio, quando fomos formados, éramos amigos de Deus. Mas a partir dos nossos pecados lá em Adão, fomos tirados da presença de Deus. A amizade com Deus foi desfeita. E agora já não somos mais, ou já não vivemos mais como o propósito da qual fomos criados. Somos também um vaso quebrado. Mas desde o princípio, desde o capítulo 1, desde o versículo 1 de Gênesis, Deus já mostra o seu grande amor. Como assim, Rei? Eu queria que você escutasse muito bem, isso é forte demais. E eu queria pedir para quem estiver aqui, continuasse no espírito de adoração. A guerra é grande, mas eu já falei que Ele é o Senhor dos exércitos e Ele não perde em batalha. Escute isso em nome de Jesus. Lá no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus já estava mostrando o seu amor. Como assim? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que é que isso quer dizer, irmão Enio? Esse pairava, eu não vou entrar aqui em vertentes ou querer trazer conhecimento humano, mas eu vou falar isso para que você entenda que desde o princípio Deus já estava mostrando que o vaso ele não despreza. Como assim? Essa passagem, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a raiz da palavra tem a mesma conotação de uma galinha que, quando pega os seus pintinhos, coloca debaixo de suas asas para guardar os pintinhos, para proteger os pintinhos, para esconder os pintinhos. Irmão Enio, eu ainda não estou entendendo. Deixa eu dizer uma coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas, e havia um abismo profundo, e sobre esse abismo tinha as trevas, mas o Espírito de Deus, agora ouça dessa forma, já protegia. Mas como assim não tinha nada? Alguém já entendeu aqui? Mas como assim o Espírito de Deus estava protegendo se não tinha nada? Antes mesmo de sermos formados, o Espírito de Deus já guardava a criação, já guardava a minha, você, porque lá já estava impetrado o amor de Deus por mim e por você. E foi este amor com que fez com que Ele não nos desprezasse.
somos pecadores, somos frágeis. E eu vou já me encaminhar para o final. Tenho ainda alguns minutos. Estou ainda falando do oleiro e do vaso quebrado nas mãos do oleiro. Tal qual Adão trouxe esse pecado para toda a humanidade, mas mesmo assim, antes de pecarmos lá em Adão, Deus já nos protegia, já nos guardava. Ele já sabia que iríamos nos desviar, nos afastar, nos desconfigurar, mas mesmo assim Ele enviou o seu Espírito para pairar sobre as águas, para proteger aquilo que Ele ainda ia criar do nada. Deus já estava revelando o seu amor. E aqui eu complemento a mensagem dizendo: também somos quebrados, tal qual a nação de Israel, que estava desconfigurada, afastada do Senhor. Nós também nos afastamos de Deus. Todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que não se acha nenhum só que não tenha pecado. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós temos evasão, e mesmo ao nascimento, ainda criança, já nascemos e já fomos gerados em pecado. Já nascemos onde abundou o pecado. Mas eu tenho uma palavra para você: não ficou aí. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado tomou legalidade, muito mais ainda se legalizou o oleiro. Rebracia Urimica sere pronte foria sé. É derrevacia de plotiomontria. E eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Israel estava já em descréditos. Ninguém olhava mais para Israel, ninguém que eu falo, o próprio povo que ainda procurava manter-se fiel a Deus, olhava e conseguia enxergar nada. Israel estava deslacerado, desconfigurado. Israel estava afastado do Senhor. Mas Deus fez com que o profeta descesse à casa do oleiro para dizer: não importa o quanto o povo esteja desconfigurado, não importa o quanto o povo esteja destruído, não importa o quanto ele esteja amarrado, eu sou o Senhor Deus, que faço deles um povo novo de novo. Ora, não somos nós, não é Deus na verdade que nos quebra. Eu vou encerrar. Não é Deus que nos quebra. Não. Na passagem mostra que não foi o oleiro que quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. E muitas das vezes as nossas atitudes, as nossas más decisões, os nossos caminhos desvirtuados, o nosso pecado nos faz com que nos quebremos e fujamos do modo original. As nossas más decisões, sabe? Os conselhos que escutamos do mal e as práticas que nos afastam de Deus, essas sim nos quebram, nos desconfiguram, nos tiram do modo. E não é Deus que nos quebra, não. É bem verdade que Deus muitas das vezes nos leva para o deserto, mas isso não é Deus quebrando o vaso, não. É Deus moldando, aperfeiçoando o vaso. O vaso se quebra por Ele mesmo. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Mas aqui é uma palavra profética da parte de Deus, e eu quero ministrar ela com convicção daquilo que foi gerado em mim. Não importa, escute bem isso, não importa o quanto o vaso esteja quebrado, não importa o quanto ele esteja desconfigurado, mas o vaso se quebrou na mão do oleiro. Escute isso, eu tenho uma mensagem revelada e direcionada por Deus. Não importa o quanto você tentou se esconder, não importa o quanto para longe você correu e você saiu, ainda assim o oleiro te vê, porque você está nas mãos dele. Sabe por que você ainda não morreu? Sabe por que você ainda não morreu no acidente que você teve? Porque você estava nas mãos do oleiro. Sabe por que você ainda não pereceu quando foi para o hospital com aquela enfermidade que ninguém sabia o que era? Porque você ainda estava nas mãos do oleiro.
Você até dizia: chegou o meu dia e eu estou longe, não estou em comunhão, não estou mais na casa do Pai. Mas você estava convicta que não tinha mais jeito para a sua vida. Ore pra séria, Jobrovacia, Labragassari, Miga Lavasso, Goiaharabochari, Miga Lassé. O oleiro nenhum momento tirou o olho de você. Talvez você não conseguisse nem mais enxergar o oleiro. Talvez você não conseguisse nem mais ver ele. Talvez você até mesmo tentou fugir dele. Mas já dizia o salmista Davi no Salmo 139: para onde irei eu? Ou para onde fugirei eu da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá tu também estás. Para onde fugirei eu? Se eu for para profundezas dos mares, lá tu também estás. Deus em nenhum momento tirou o olho de você. O Espírito de Deus. Você perguntou a Deus: por que, Deus? Porque eu não fui mediante a esta enfermidade que me acometeu. Você ainda está sofrendo por conta dessa enfermidade. Você ainda está... Eu estou falando direcionado para alguém. E você achava que essa enfermidade era para a morte. Mas Deus está te dizendo: não é para a morte. Eu te coloquei nesta cama para que você entenda que eu sou o oleiro e trabalho no vaso como eu quero. Por mais que você estava quebrada, por mais que você estava desconfigurada, por mais que você fugiu do modo original, o oleiro nessa noite diz: ainda tem jeito, ainda tem esperança. Porventura eu não posso fazer a mesma coisa. Eu vou só... Escute isso. Eu não sei nessa live, preste bem atenção. Eu não sei o quão desconfigurado, eu não sei o quanto você está deslacerado, deslacerada. Eu não sei o quanto o molde original foi corrompido. Eu não sei o quanto você chegou nessa live e se sentou neste sofá, assistindo essa TV, ou pelo celular, ou pelo computador. Eu não sei o quanto você está destruído por dentro. Eu não sei o quanto você está destruída. Talvez a tua própria casa olhe para você e diz: não tem mais jeito. Talvez alguém passe e diz quem era ele, quem era ela, como Deus usava, como Deus usava, como Deus fazia coisas grandes, mas acabou-se. Não tem mais jeito, Tainara. Tem gente nessa situação, irmã Eula. Ai, ó, rebraçoreclada racia. Mas Deus hoje te trouxe aqui dizer: você não é como um copo descartável, que depois que alguém bebe joga fora. Você não é como um sapato que depois que fica desgastado, a sola abre, alguém joga fora. Não, 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 não. Você é como um vaso na mão do oleiro. Você não é descartável para Deus. E não importa o tanto ou o quanto você está deslacerado, destruído, desconfigurado, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ainda há esperança para a árvore cortada. Muito embora alguém olhe por cima e diz está cortada, mas embaixo ainda tem raiz. E essas raízes receberão a visita dos lençóis freáticos do Espírito Santo, trazendo nutriente para nessa noite você se levantar e ficar de pé, para nessa noite você ser restaurado, restaurada, transformado, transformada. A novidade de Deus para a tua vida nessa noite. Ei, vaso, eu não sei o quanto você está quebrado, mas Deus está dizendo: tal qual o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, eu posso refazer.
você fomos feitos de uma matéria-prima que não permite que Deus nos lance fora. Que matéria é essa? O amor de Deus é a matéria-prima na qual eu e você fomos feitos. E essa matéria-prima nos possibilita sermos refeitos em Deus. E os frutos que ela produzia. E essa noite eu posso enxergar pelos olhos da fé a mesma visão. Eita, que forte, Jesus. Alguém crê comigo, alguém crê comigo, alguém crê comigo. Quem está aqui, alguém crê comigo? Eu tenho algo forte para dizer. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra quem determina ainda é Deus. O profeta Jeremias olhou, viu o vaso se quebrando. Logo depois o oleiro pegou o vaso e começou a fazer girar a roda. E cada vez que a roda girava, o vaso era refeito. E nessa noite, através dessa live, Deus está fazendo a roda girar. E enquanto a roda está girando, vai recebendo em nome da parte de Deus. A roda está girando, o vaso está sendo refeito. Alguém já está sendo alcançado pela presença do Espírito. Bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. Tem vida! E eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas e se caso envelhecer se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar a seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que a resposta vem do céu. E já chegou nessa noite. E a última palavra quem determina é Deus. Alguém diz só restou raiz. Ei, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir. Ainda há esperança pra tua vida nessa noite. Alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai
restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé. Sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós os Décima terceira vida pra Jesus. Toda vez que eu A roda já começou a girar. O oleiro já começou a refazer o jogo. Agora a promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia. Meu Deus, a gente ainda não fez nenhum conto. Deixa Deus. Que ainda há esperança. Tem para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas e se casa envelheceu na terra as raiz. Ouça a voz de Deus que diz que ainda tem a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar a seu lugar. A água já está presente e ele vai começar a regar. Vai ser tão lindo ter a voz Aí. e você irá Recebendo vida pelas cantar. raízes. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, vi meu ministério Deus levantar. Você pode cantar isso? Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus restaurar. Reneme calabaxe, reneme calabachore. Oh, glória! Continue nesse espírito, a roda do oleiro ainda está girando. Ele ainda está refazendo o vaso nessa noite. Se permita ser trabalhado pelo 14ª vida pra Jesus! Oh, amigo é fiel. Cadê a 15ª? Vem pra Jesus! Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia. Cadê você, 15ª? Estava cansado, Vem pra Jesus. sem forças, desanimado, Talvez esse não seja a tua história, decidido a largar tudo e parar. mas escuta o que Deus Canta está aí, vai. falando. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte Vem. para o mar. É noite que de é voltar o teu para o lugar. mar. Quem mandou Volta pra largar Jesus hoje. Esse não é o caminho que Deus Quem escolheu mandou pra você você. parar? Esse caminho só te fez quebrar. para Esse o caminho só te afastou de mar, Jesus. lugar da tua Mas é vergonha, noite eu do vou oleiro te te refazer. honrar. Volta para o barco. Quem mandou largar a rede? Quem mandou Cadê você você? parar? A 15ª, cadê Volte você? para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A 15ª, onde está você? Vem pra Jesus. Em nome de Jesus. Já chegou. Conhece tua estrutura. Cadê a 16ª? Sabe
você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar Alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Eu vou te encher. Oh! Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Coisa Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe voltar. Esse cenário. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora chegará ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Ele não mandou telefônica. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu Glória a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa noite foi marcada especialmente por Deus para visitar a tua vida. E Ele trouxe essa mensagem, essa palavra revelada, porque Ele compreendia exatamente o teu estado. Eu estou falando sobre a revelação da palavra de Deus. Deus, quando olhava para você, estava enxergando alguém totalmente desconfigurado do molde original. Deus te criou para um propósito específico. Deus te criou para uma grande obra. Mas você começou a tomar os seus próprios caminhos. Você começou a tomar os seus próprios rumos. E cada vez você se via mais distante daquilo que o Senhor tinha proposto para a tua existência. E cada vez que você andava mais, não conseguia enxergar nem meios de voltar. Cada passo que você dava, você estava ainda mais desconstruído. Estava ainda mais desconfigurado do molde original. E nessa trajetória para longe do oleiro, muitas pessoas te viu e te desprezou. Nesse caminho a passos largos para a presença, a passos largos da presença de Deus, você foi humilhado. Você ouviu palavras que adentraram no teu coração e desceram e abraçaram a tua alma, ferindo a tua alma. Você agora se encontra num estágio de solidão e não vê mais jeito para a sua situação. Você já pensou em qual das formas você se livraria dessa situação? Você pensou em várias maneiras de tirar a vida, porque achava que só assim iria ter jeito para essa amargura profunda que você entrou. Guerreia comigo, Almir, em nome de Jesus. Ei, Almir, Alvacerga, Montreforia. Mas Deus está dizendo para você, por mais que você esteja destruído, destruída, Ele ainda insiste na tua vida. Talvez os homens aqui na terra te desprezaram,
mas Deus não te desprezou. E agora você olha para você, está querendo até forças para sair dessa situação e se ver presa. Por isso o Espírito Santo me autoriza a ministrar sobre a sua vida. Agora, em nome de Jesus, as correntes que aprisionaram esta moça, esta jovem, eu estou ordenando para que ela seja retirada agora. Espírito das trevas e do abismo que envolveu esta jovem numa escuridão tão profunda que ela não enxerga mais a luz, eu estou te dando uma ordem, pela autoridade que há no nome de Jesus. Liberte essa vida agora. A seta que encontrou alojamento na mente desta vida, eu estou dando uma ordem. Bate em retirada agora. Seja neutralizado agora o seu efeito. Seja aniquilada agora a sua ação. Porque o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, já está estabelecendo o seu reino aí também. E no nome de Jesus, começa a liberar a mente desta jovem. Agora você está conseguindo respirar mais tranquilamente, porque você estava faltando ar. Endoprofácia, na autoridade que há no nome de Jesus, esse nó na sua garganta, eu estou ordenando, seja desfeito agora. Libere a garganta dela. Você está tentando digitar no bate-papo, no chat desse YouTube, mas você não está conseguindo. Por isso eu estou dando uma ordem, na autoridade que há no nome de Jesus. Libere essa vida agora, e você vai começar a digitar que quer sentir novamente a presença de Deus. E enquanto as amarras estão caindo, você está recebendo força vinda do alto, e você vai ter força para digitar o que você quer, em nome de Jesus. É a 17ª vida, Sara? Estamos na 16ª? Estamos na 16ª. Estamos na 15ª então. Então é você, a 16ª vida. Você, 16ª vida. Comece a digitar agora que quer sentir a presença de Deus. E enquanto as amarras vai caindo de você, há uma presença do céu descendo. Adore-me, cala, xere-me, colomutria devôcia. É travacia. A presença que está descendo aí está queimando todo o seu corpo. A labore galacia, o ambiente que estava envolto por trevas. A legalidade que tinha sido dada às trevas está sendo não. A banda já pode começar a adorar. A 16ª acabou de digitar aqui que é Jesus. Eu creio no Senhor que ainda revela e que ainda fala sob medida. Em nome de Jesus, receba a libertação agora. E eu quero encerrar. Não sei se já podia começar a tua presença. Vou encerrar a tua presença agora. Vou encerrar a participação. Ainda há esperança para você. Ainda tem jeito para você. Você vai sentir a presença de Deus. As meninas vão louvar agora. E este é um convite que o oleiro está fazendo para você. Deixa eu lhe refazer. Deixa eu lhe reconstruir. Eu ainda tenho um plano muito grande para a sua vida. Eu ainda tenho algo muito, muito profundo. O chamado que eu te fiz ainda está de pé. A obra ainda está lhe esperando. Eu estou girando a roda nessa noite para dizer: eu ainda sou capaz de lhe refazer. Pode até o teu pastor, pode até os teus amigos olhar para você e dizer: o vaso já era. Mas Deus está dizendo: eu visito o vaso. Enquanto a roda está girando, eu estou refazendo o vaso agora. E você vai sentir uma presença como nunca antes. Você vai desfrutar da presença de Deus como jamais desfrutou. E como prova de que é Deus que está falando, o renovo já começa a sair de Deus para a tua vida. As línguas espirituais já estão sendo devolvidas. E o aquecer do Espírito Santo já está te alcançando nessa noite. Em nome de Jesus, entregue a tua vida. Em nome de Jesus, se entregue para a obra do oleiro, para a obra que o oleiro tem para fazer em tua vida. Em nome de Jesus, é noite do vaso ser restaurado, reconstruído e refeito. Em nome de Jesus. O remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus.
dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Eu queria permissão. Eu tenho algo de Deus, Tainara, para a sua banda. Eu tentei retroceder. Podem tocar, que enquanto vocês tocam aqui, Deus vai fazer algo. Toquem o hino. Deus falou em meu coração. Eu até quis segurar para mim mesmo, para não desvirtuar. E eu disse, Jesus, a live tem outro sentido, mas Deus mandou falar para vocês. Deus me mostrou do céu descendo notas espirituais sobre vocês. Deus me mostrou do céu descendo como se fosse uma cascata. Mas essa cascata é derebaracia, desce em forma de melodia. E Deus estava ministrando ao meu coração. Enio, diga a eles que eu estou dando melodias celestiais. E eu queria dar a stolemitria. Ou dela plaga antiomantria. Deus está começando a dar acordes. Celepla, serigimit. 17ª vida. Vocês não têm noção de quanto o inferno será saqueado através da vida de vocês. Tainara, essa bênção também é para você. Esta profecia e esta promessa também é para vocês. A partir de hoje, quando vocês forem ministrar, Deus vai dar acorde em... Eita, Jesus, que negócio. Deus vai dar entendimento musicais que estão no entendimento ou no patamar dos anjos. A partir de agora, cada nota vai ter um efeito espiritual. Cada batida, cada nota terá alabaracéia, quebrará correntes, alabrostei. Em nome de Jesus. Em nome, eita Jesus. A unção está descendo agora. Em nome de Jesus. Receba. Ah, Tainara, levante a mão, Tainara, em nome de Jesus. Tainara, levante a mão, levante a mão. Toque, toque, toque. Em nome de Jesus. Receba o que dos céus foi liberado. Graça, unção, poder e melodias celestiais. Agora e através dessa melodia sejam impactados agora no nome de Jesus, no nome. Que mexe, confronta com tudo aqui dentro, que causa arrepio na alma. E a gente sente que eu perca dinheiro, perca amigo, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, é tua presença. Aleluia.